da nossa nostalgia, reagindo ao Yu-Gi-Oh! No Gilberto Barros. Baralho do Diabo. Você que tá no YouTube, deixa o like, se inscreve e seja membro, R$2,99. E me segue, Katia Flávia, segue lá, é nóis. Fala pessoal, tudo bom Fala, com vocês? Nostalgia. Aqui é a Nostalgia, sejam Melhor todos agora. bem-vindos a esse canal e bota a música de plantão, porque hoje é fogo no parquinho. Ó, Uma mídia perdida que nós estávamos, há tempos querendo alguma coisa dela. E agora nós não temos apenas as imagens, mas também alguns trechos dela. E aqui eu estou falando do Baralho do Diabo. brinquedo violento é moda entre as crianças. Sim, aquele fatídico dia daquele programa do Gilberto Barros, onde ele falou a respeito das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Quando é assim, eu prefiro pecar por excesso. O capeta está aqui, ó! Era uma Lost Media, até que conseguiram entrar em contato com a Band, conseguiram os vídeos, né, os programas Caraca! onde eles falavam a respeito, porém, por causas contratuais e direitos autorais, eles não poderiam colocar esse programa em qualquer site de armazenamento de vídeo, pois poderia dar muito ruim para eles. Tudo que nós tínhamos desse programa eram algumas fotos, né, alguns frames dele, mas, por incrível que pareça, estava o tempo todo debaixo da nossa fuça. Porque esse programa, na verdade alguns trechos, né, podemos dizer que está parcialmente encontrado. Ele estava no YouTube há mais de 14 anos. Tipo, imagina que tava lá o tempo todo, e a gente procurando, e tava lá, bonitinho, né, alguns trechos, não completo, né, mas já é alguma coisa. Então, no vídeo de hoje, eu reagirei com vocês Tá com as tags a tudo errado. respeito desse programa, desses trechos, né, que é o que nós temos agora, é o que temos pra hoje. E, bom, vamos lá, né? Está no ar o... Boa noite, Brasil! Boa noite! Mas antes, né, para os desavisados, eu vou deixar aqui um aviso, né, explicando mais ou menos o contexto desse pânico com o Yu-Gi-Oh! No Brasil, não só no Brasil, em outros países também, né? Eu vou deixar aqui uma explicação, uma breve explicação. Se você quiser pular, pode pular, beleza? As cartas do Yu-Gi-Oh! Elas têm sim um simbolismo. A mitologia egípcia, ela tá bem presente no anime, no jogo. Enfim, esse anime tá cheio de simbolismo, mas o ponto é que, os japoneses têm uma crença diferente da nossa, né? De nós que estamos no ocidente. O shintoísmo é a religião mais predominante no país. Existem outras religiões também, claro. E para eles, abordar mitologia, pode ser grega, egípcia ou qual for, em um anime é só para motivo de curiosidade, para deixar a obra diferenciada das demais. Porque eles são bem céticos quanto a essas coisas. Eles sabem muito bem, mas muito bem mesmo, diferenciar a vida real de um anime, com exceção, né, daquele povo otaku, que pra mim, assim, chega ao extremo em alguns casos, e uma terapia Como seria... assim, Nostalgia? Você tá falando que o Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen não existe? Você tá dizendo que eu não posso ser o Sasuke de Naruto? Não, Nostalgia, vou fingir que você não falou isso. muito bem-vinda. Então, se num anime aborda, sei lá, mitologia X, mitologia Y, símbolo tal, eles sabem que aquilo é só um desenho. O mundo espiritual existe? Eu acredito que sim, mas não é igual como acontece nos animes, né? O foco maior dos japoneses é na vida real. O anime é só pra você se desconectar um pouco da realidade, tendo em mente que aquilo não é real. E até as crianças de lá têm essa visão. E ponto número 3. Sinto lhes dizer que a maioria dos animes não é pro público criancinha. Ai, mas eu, quando era criança, eu assisti. Tudo bem, já foi. Mas eu tenho O que... Dragon Ball gritando, Sata, Sata. Eu lembro quando eu tava assistindo Dragon Ball e essa cena apareceu tanto de gente que falou que teve problema em casa com essa cena. Tinha que abaixar mas a televisão. passava na TV Globinho, lógico, né? Depois da 4Kids ter feito trocentas alterações, você acha que não iria? Não fizeram Cavaleiros do Zodíaco ou Yu-Gi-Oh! Pensando nas criancinhas de 3, 4, 5 anos? Não, muito pelo contrário. O foco são crianças com mais de 12 anos, adolescentes de 16 anos, que já sabem ou já deveriam saber que anime, em sua maioria,
é um mundo de fantasia. Até porque lá no Japão a cultura é bem diferente Como da nossa, assim eu não e o posso foco usar o deles mesmo, Kamehameha? desde criança, desde que eles estão lá na escola, é serem bem-sucedidos na vida. Eu sei que tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas essa é a realidade do Japão. Não é à toa que lá, ser aquele otaku, aquela pessoa, tipo, que vive a vida por animes, que só vive pensando em anime, ela chega a ser mal vista no país. esquisito. 4. A cultura ocidental é diferente da cultura oriental. E aí você tem duas escolhas. Orientar o seu filho, né, quando você assiste um anime, explicar pra ele, tal, as diferenças culturais, entre outros pontos. Ou 2, evitar esse tipo de conteúdo. Escolher o momento certo pra poder apresentar ele ao seu filho. Não é o anime que destrói a criança. O que destrói a criança é uma família sem estrutura. É pai burro. Na escola, um inferno fuzuê. Tem que cuidar. Já começa que o programa cuidar. com aquela música de suspense, sabe? Pra deixar a gente assim, meu Deus, né? Isso realmente é sério. Eu tenho que levar o Gilberto Barros a sério. Algumas pessoas escreveram e-mails dizendo que eu exagerei. Eu nunca vi ninguém levar Yu-Gi-Oh! A sério aqui no Brasil, sabe? De levar a sério na vida real, como se as cartas tivessem um poder de verdade. Olha, eu já vi gente levando o Sonic a sério, como se o Sonic fizesse parte da nossa realidade, mas Yu-Gi-Oh! Eu nunca vi. Quando a fórmula é essa, eu prefiro pecar por excesso. Eu volto a perguntar. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio Cara, as estão sendo dançarinas treinadas tudo de por esse preto. baralho para realizar magia. O capeta está aqui, ó. E crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho. Crianças de 2 anos e meio sendo treinadas por esse baralho. 2 anos e meio vai comer a carta, vai falar de comer, botar na boca isso daqui. Tá doido, pô. Para realizar magia negra. O capeta, sabe onde ele tá? 2 anos e meio realizando magia negra. Não sabe nem ler, não sabe nem o que significa aquele desenho. Porra, nossa, cara, televisão brasileira. Tá falar lá no pra vocês. Senado. Eles estão lá, ó. Que escala 6x1 quê? Vamos falar uma escala 7x0. Vocês aí ficam trabalhando 3 dias por semana, recebendo 30 mil reais e o resto que se vire. O demônio tá lá, ó, pra todos os cantos, tá? Márcia Fernandes nos ajude porque a coisa está triste. Na verdade, sempre foi, né? Como é que eu não exagerei? Como é que eu exagerei, aliás? Você que disse que eu exagerei, tem um filho. Tem um filho. Eu nunca presenciei uma criança de 2 anos e meio jogando Yu-Gi-Oh! Nem era pra estar jogando, né? O que eu fazia com 2 anos e meio? Eu comia areia, eu comia massinha, eu comia pasta de dente Tandy e quando a minha mãe ia lavar roupa, eu escondido comia a essa infantil. Desculpa, mãe. Veja o seu filho brincando com essas Meu Deus. cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. Ele não me deu nem boa tarde. Olha, essa criança é do capeta mesmo, sem condição. Cara, é tão ridículo que até o diabo deve ter se ofendido, cara. Sinceramente. E a galera aqui tudo de preto. Tudo... Milhões de crianças brasileiras estão sendo viciadas, promotores Sendo da vara da infância e viciadas. juventude. Por essa palhaçada. Induzem a violência. Brincadeiras que ensinam como bater, como matar. Sabe qual é a causa da violência? Na verdade, são várias, né? Bem mais pesadas. E elas não têm nada a ver com as cartinhas. Ao menos que essas Mas crianças jornal. tenham pais ausentes ou uma família sem estrutura. Jornal com coisa ruim na televisão, na TV aberta, pode, né? Pode falar, fulano matou, assassinou, estuprou 5 pessoas e está livre. Isso daí, isso daí a criança não. É a cartinha com o desenho que não pode, entendeu? Isso daí traumatiza a criança, tá? Porque se fossem assim, reflitam comigo. Japão seria pior que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro seria um paraíso comparado ao Japão. Japão seria pior que o Rio de Janeiro, rapá. Japão seria pior que os países do verdade. Oriente Médio em conflito. Japão seria pior que a Cracolândia de São Paulo. Vou denunciar, vou vai lá. mostrar. Estou mostrando isso para psicólogos, estão abobados.
Estou mostrando isso para Psicólogos da prefeitos e loucura. cidades. Estão abobados. Na minha humilde opinião, é minha opinião, tá? Os psicólogos, vara da infância e da juventude, conselho Tem mais tutelar, o que essas fazer, coisas. né? Primeiramente, eles têm que se preocupar com crianças que estão em lares desestruturados, assim, desestruturados mesmo. E isso é um problema bem grave no Brasil, infelizmente. Depois, se preocupa com a cartinha de Yu-Gi-Oh! Se a cartinha de Yu-Gi-Oh! Tem algum malefício ou não. E político, cara, político. Tem tanta coisa no Brasil que precisa arrumar. Tem tanta gente passando fome, tem tanto problema, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que tem que ajustar. Mas não, né? Vamos, primeiramente, se preocupar com as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque elas são o problema do Brasil. Pais É que testemunhando coisa sensacionalista dá muito dinheiro, cara. Coisa sensacionalista, fi, dá audiência, os pais ficam... Ai, meu Deus, eu não vou comprar mais. Sei o que, não sei o que lá. Cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque elas são o problema do Brasil. pais testemunhando que depois dessas figuras entrando em casa, os filhos mudaram radicalmente para pior. Bons alunos se tornando péssimos alunos. Uai, mudou pra pior por quê? Tem limite em casa? Às vezes não tem. Esses jogos que viraram uma febre no Brasil Polêmica. Crianças devem brincar com figurinhas de Yu-Gi-Oh! movimentam 3 bilhões de dólares no mundo inteiro. Oh my 9 God. bilhões de reais. O vício das crianças nesse tipo de jogo é nocivo. Eu acho engraçado que nos anos 90 eles falavam a mesma coisa, só que com os bichinhos virtuais, o Tamagotchi, vocês lembram? Tanto é que até queriam banir de levar Tamagotchi na escola. E no final não deu em nada, né? Sempre tem um vilão. Se não é o Tamagotchi, é o Pokémon. Se não é o Pokémon, é o Digimon. Precisa Se não ter é o alguma Digimon, coisa, é né? o Yu-Gi-Oh! Mas os pais nunca são os culpados, né? Os pais, os responsáveis, são sempre os coitadinhos da história. E não é que eu sou contra, Tipo, porque eu Cada época tem um negócio. Lembram quando cancelaram o Zóio, fi, na televisão? Tipo, ai, que a criança tinha tocado fogo em alguma coisa. Não, é culpa do Zóio que ele fica fazendo esse desafio. Vocês lembram, velho? Coitado, mano. Não é culpa dele que os pais estão deixando a criança assistir essa porra, tá ligado? Ah, não, porque é culpa do Zóio. Sim, não é sua culpa, seu pai, Lazarento. Deixando a criança assistir, não tá explicando, não mexe com o fogo, que tá deixando o fósforo e o álcool na cara da criança. Não. Cara, é foda, hein? Coitado do Zóio. Eu tenho a impressão que foi depois dessa matéria que meio que o Zóio deu uma sumida, sabe? Além do YouTube ter mudado um pouco as regras, tipo, ele acabou, né, dando uma sumida, pá. Pô, é complicado, né? Mas sensacionalismo dá muito dinheiro, né, velho? Por exemplo, o problema que teve lá com o Core. Também, matéria sensacionalista, tá ligado? Não, porque esses jogos aí... se Core fica postando vídeo de jogo do capeta, fica influenciando as crianças a fazer coisa ruim, Nossa, que palhaçada, cara. Sonic, É foda. eu tive bichinho virtual, eu assisti Pokémon, eu assisti Digimon, eu joguei Sonic no Master System, mas na minha casa tinham limites e a gente não podia passar por cima dos pais. Algumas escolas já proibiram a brincadeira até mesmo na hora do recreio. Os nomes dos monstros as crianças sabem de cor. Dragão preto de olhos vermelhos, dragão amaldiçoado, Jimbakudan. Para o jogo do poder, o forte ganha do mais fraco. As cartas de Yu-Gi-Oh! Geralmente Viraram é assim. comércio paralelo até dentro da escola. Eu estudei, acho que ao todo, em 8 escolas diferentes. Em todas as 8 escolas eu sofri bullying, do mais leve até o mais pesado. Eita, E nostalgia. sabe o que eu acho engraçado? Em 90% dos casos eu era ignorada. Teve uma vez que eu cheguei na direção e falei com a diretora, ou coordenadora, não lembro agora. Aí ela virou pra mim, É simplesmente só falou não assim, ligar. eu sei que a escola não educa, quem educa são os pais, mas a escola tem que fazer alguma coisa, não tem que ignorar. Se tiver que dar uma suspensão, dê uma suspensão. Se tiver que dar uma advertência, dê uma advertência. Esse caso foi em escola particular, daquelas que eles ficam... olhem para nós temos câmeras nas salas de Caramba. aula. E eu que tinha um adianta? MP4, né? A gente foi pra quadra, deixei ele na mochila, quando voltei não estava mais lá.
Aí eu desabafei com a minha irmã falou, não, mas tem câmera na sala de aula, vamos até a coordenação, e aí a gente vai pegar no pulo, né, quem fez isso. Quando a gente chegou na coordenação, a câmera não estava funcionando nesse fatídico dia. Nossa, que pena, né? Nós não temos como saber quem foi, por puro sadismo, que pegou o seu MP4. Nós sentimos muito, e ficou por isso mesmo. E não é só comigo, porque eu vejo cada noticiário, sabe? De gente que até morre. Nesse dia a câmera falhou, né? Ah, que coisa. Nesse dia a câmera funcionou, né? Que coisa, não? E não é só comigo, porque eu vejo cada noticiário, sabe? Ai, de gente que gente. até morre por conta do bullying. E não acontece nada. Eles ignoram. Ah, não sabia. Ah, não, eu não vi. Tipo, todo mundo sabe que aquele aluno sofre. Cara, recente teve um menino que bateram tanto nele, pularam nas costas dele, as costas do moleque virou um S, o moleque morreu. E até agora não aconteceu nada. A escola falou que não sabia, os pais falaram, não, porque não foi o meu filho, não foi. No fim o moleque sofreu pra caramba, morreu e não aconteceu nada. Vida que segue, feijoada, entendeu? E bullying. Todo mundo sabe, eu sei como é que é. Acontece nada, Mas feijoada. todo mundo ignora. Mas aí quando chegou as cartinhas de Yu-Gi-Oh! E aí tem os aluninhos que querem ganhar um pouquinho de vantagem, vender uma cartinha, né? Fazer uma troca. Ah, não. Aí não pode. Não. Isso aí tá atrapalhando a escola. Pode usar droga na escola, pode matar a aula, pode maltratar professor, pode bater em professor. Você pode até mesmo, sabe, fazer bullying e tirar a vida de um aluno na escola que, nós não sabíamos da situação, nós sentimos muito. Mas quando são as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Ah, não. Tire essas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Daqui. De olho nesse vício e preocupadas com o comportamento das crianças, as escolas criaram regras para proibir a brincadeira que começou dentro de casa. As brincadeiras com as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Foram totalmente proibidas. No lugar disso, a escola colocou à disposição uma atividade construtiva, onde a garotada aprende noções de tecnologia, física, raciocínio e conhecimentos legal. gerais. Isso deveria ser normal em qualquer escola pública. Sabe por quê? O tanto de escola imposto que a pública gente não vai paga dar, né? deveriam ser atividades normais numa escola, não algo tipo, uau, exclusivo por causa das cartinhas de Yu-Gi-Oh! Esse daqui, sendo pedagógico, daria uma nota 10 e segundo jogo de cartas, onde há competição, há disputa, há violência, seria uma nota 0, né? Ana sabe muito bem disso. Vendo o Boa Noite Brasil e ouvindo o alerta do Gilberto sobre as cartas, ela percebeu que a discórdia entre os dois filhos tinha uma explicação. Gente, mas espera lá, Uau. quantos anos tem a criança? Tudo isso de carta já? Gente, eu nessa idade eu tava comendo areia. A criança já tem um monte de cartinha de Yu-Gi-Oh! Com 4 anos eu tava o quê? Subindo em árvore falando que eu era o Mowgli, o menino lobo. E nós começamos a ligar os fatos. O Gilberto falando de irmãos que nunca havia brigado, irmão menor chutando o maior, saindo no tapa. Ah, mas pera lá. Eu acho Esse que comportamento não não é é por culpa causa das do Yu-Gi-Oh! cartas, né? Discórdia entre irmãos por causa de qualquer brinquedo. Cara, qualquer boberice. Às vezes eu paro pra pensar nas vezes que eu e minha irmã a gente quase caiu no tapa por coisa tão idiota. Às vezes uma figurinha, cara, uma figurinha de um chiclete. É algo que faz parte do desenvolvimento da criança e aí é por isso mesmo que tem que estar o pai, a mãe, o responsável pela criança pra ensinar que não é assim também, né? Que a gente resolve alguma coisa. Que ela tá aprendendo a lidar com as suas emoções. Não é por causa do Yu-Gi-Oh! Qualquer coisinha, meu irmão. Até um sticker do Piu Piu e Frajola. Hoje eu dou risada. Apenas isso. E morro de saudade também, né? Gente, e briga pra quem ia ser o personagem X de tal desenho? Eu vou ser tal personagem. Mas eu nem terminei de falar. Eu também queria ser aquele personagem. Pronto. Discórdia entre irmãs. Por uma coisa besta. Gustavo tem 4 anos. Apesar da pouca idade, sabe melhor do que ninguém como jogar o Yu-Gi-Oh! Ele coleciona as cartas, mas gosta mesmo é do videogame. Na minha opinião, né, eu não tô aqui pra julgar essa mãe, não tô aqui pra julgar pai e mãe nenhum, tá? É só a minha opinião. Certas coisas têm o seu tempo certo. Eu sei que isso divide muitas opiniões, né? Vou matar! Vou matar! Deixa os carrinhos e bonecos na prateleira e fica horas grudado. Ódio da criança, eu vou matar, hein? Ai, meu Deus, olha essa parada.
na risada, tela cara. da TV. E se você não quer que o seu filho fique falando essas coisas em frente ao videogame, então Não o deixa ele jogar correto seria videogame. você tirar esse jogo dele. Colocar um jogo mais apropriado pra idade da criança, né? A culpa não é do jogo. O jogo tá lá. Só que você tem que compreender que o jogo Tem ele não classificação foi feito indicativa. focando em criancinhas de 4 anos. Apesar disso, eu não estou aqui para julgar ninguém, ok? Por favor, produção. Eu quero a fala e a cena do menino jogando São videogame. Quer ver? inofensivas. Não, segura isso aí, eu estou Vou perguntando pro auditório. matar. Agora pode soltar, por favor, em alto e bom som. Outra coisa, a criança de 4 anos, ela ainda não sabe exatamente o que é a morte. Ela pode até ter um breve conceito, sabe? Mas ela não entende ainda de fato o que é morrer, matar. Então aqui eu acho que o garoto, né, o fato dele estar falando matar, ele Cara, ele não mas sabe vocês o que viram, né? significa. Ele pode estar até falando matar, mas não tá mostrando ele falando. Tá mostrando a tela do jogo. Pode ser que tenham falado assim, fala assim, vou matar aí pra nós. Aí grava ele falando, depois bota o áudio, entendeu? O fato dele estar falando matar, ele não sabe o que significa. Provavelmente ele tá repetindo o que ele escutou de uma outra criancinha. Se você chegar pra uma criança de 4 anos e perguntar a respeito de morte, matar, morrer, ela não vai saber exatamente te responder direitinho. Essa criança não pode saber o que ela tá falando. Teólogo Alexandre Farias Torres. O cara de Estas pau cartas dele. ensinam magia negra, teólogo. Sim, sem dúvida. Isso nós estamos podendo ver no trânsito, quando há uma buzina, a pessoa sai do lado de fora e dá um tiro na cabeça do outro. E o que nós vamos fazer com as nossas crianças hoje? Eu não sou contra jogos, eu tenho desde o Odyssey até o PlayStation 2. Porque eu tenho 3 filhos e jogo com eles sim, Campeonato Brasileiro, mas eu creio que o Brasil precisa estar alerta. A brincadeira de Arthur, de 3 anos, reflete bem o que ele gosta de ver. Desenhos, mas de muita luta. Dona Ondina é aquela Oxi, avó é a companheira. princesa Assiste, Mononoke, véi. mas de muita luta. Princesa Mononoke, realmente, ele não tem nenhuma mensagem, não tem nada, e é só luta. E com certeza tá indicado, assim, livre para todos os públicos. Mizayaki, o próprio demônio, filho. O próprio Caveta, ele, hein? Nossa senhora, como podem, como deixam esse homem solto. Anos reflete bem o que ele gosta de ver. Desenhos, mas de muita luta. Dona Ondina é aquela avó companheira. Assiste junto com ele a irmã Bárbara, de 11 anos, os personagens preferidos. Para a grande maioria das crianças, os chamados programas educativos, Pokémon! Nem pensar. É a luta que atrai a criança. Dragon Ball! Sem luta, Nada. Outro problema muito grave também na cultura brasileira e na cultura de outros países, mas aqui eu vou focar no Brasil, né? É que os pais, eles não sabem que um desenho, ele não é feito pra criança, tipo, não é qualquer desenho que é feito pra criança. Os pais acham que, é desenho animado, então pode assistir, filho. E não, existem desenhos que são para o público adulto. Aliás, se você pega a história do desenho animado, os desenhos animados não foram criados com um foco nas crianças. A culpa não é do desenho animado, a culpa é sua, que não analisou aquele desenho animado antes de deixar o seu filho assistir. a violência dos desenhos japoneses é constante na vida da garotada. Muita luta, ação, heróis que resolvem tudo no braço. O campeão de socos e pontapés é a animação Dragon Ball. Uma grande batalha com heróis vivos e mortos se enfrentando num torneio de artes marciais. Um dos personagens ensina ao outro como matar o próprio pai. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. E tem a violência para crianças que já... Mamãe, eu preciso virar um Saiyajin. E pra isso, eu vou te matar. Ah, não, né? Pelo amor de Deus. Mamãe, eu quero ser o Super Saiyajin. É mesmo, filho? Como? Eu preciso te matar.
Vai ser isso. Tem uma predisposição para agressividade, para violência, isso realmente é complicado. Isso realmente pode aumentar um comportamento violento na criança ou até num pré-adolescente ao assistir um filme ou assistir um desenho animado desse tipo. Não acredito na proibição, mas eu acredito que se possa minorar um pouco o efeito prejudicial desses filmes, contribuindo com outras possibilidades para a criança. Eu não entendo como é que nenhum pai faz isso, sabe? Chega e vê o que seu filho tá assistindo, se você concorda ou não com os valores daquele desenho, mas não é culpa dos pais. Os pais são santos, né? É culpa do desenho. Esmague-o como uma barata, o quê? Nojenta? E bom, gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Fiquei meio pistola em alguns momentos. Mas quem não fica, né? Quem não fica? Será que ainda teremos mais algum trecho desse programa na internet? Quem sabe não está mais ainda nas profundezas do YouTube, rapaziada, Dailymotion ou o que for. Não tenho filhos. Né? Vamos ficar aqui aguardando. No momento é uma mídia parcialmente encontrada para nós, porque os programas completos estão arquivados, né? Não é que tá perdido, mas a gente só tem acesso parcialmente graças a esse vídeo aqui. Então é isso, nós nos vemos na próxima e tchau, tchau. Tchau, Nostaldiva. Já deixei o like, com certeza. Cara, é que aquilo também, vai ter muita gente que vai falar assim, ai, mas os pais, eles não têm tempo de controlar tudo que a criança assiste. Ai, porque eu sou mãe, eu só quem é mãe sabe, eu trabalho 6x1, não tenho tempo. Mas na hora de fazer, né, tipo assim, mesmo que você não tenha tempo, o que custa conversar com a criança depois, sabe? Você chegou de serviço, fala, ai, filho, o que você assistiu? Sabe, se você se propõe a ser pai ou mãe, tem que saber que é uma criatura ali que saiu de você. Você tem que cuidar dela, tá ligado? O que você assistiu, filho? Ai, eu assisti Dragon Ball, mamãe. E ele matou. E o Vegeta. E o Goku morreu. Filho, mas você sabe que isso é um desenho, né? Você não pode fazer isso. Ai, claro que eu sei, mãe. Eu sei que é um desenho, que foi muito legal. Sabe? Basta conversar com a criança, tá ligado? Mas também quer fazer o filho botar no mundo, deixar ele assistir o que ele quer na televisão, aí a criança dá trabalho, começa a ficar revoltada de repente, começa a agir de uma maneira que ela não agia antes, é culpa do desenho. Assim, são coisas que você tem que conversar mesmo, ou então bota pra passar só a TV Cultura, igual foi comigo. Isso tudo começou porque o sobrinho do Gilberto Barros não deu boa tarde pra ele. Depois que vi isso ontem, só pensei na nostalgia, fazendo vídeo sobre isso. O YouTube é uma caixa de surpresas. 14 anos e ninguém sabia da existência. Acho que demorou tanto pra acharem porque o título do vídeo original era bem genérico. Debate Card. Um título ruim nos privou dessa pérola. Pô, o cara escolheu um péssimo título. Eu duvido que se o programa desse homem tivesse no ar até... Eu duvido que se o programa desse homem tivesse no ar até hoje, ele teria dado todo esse chilique falando de coisas como o jogo do tigrinho. É que o jogo do tigrinho patrocina, né? Aí não pode falar. Hoje em dia os pais devem jogar o tigrinho e eu odeio a possibilidade de proibir. Pois é, né? Mas assim, eu não vou falar muito, porque assim, eu não tive cartinhas de Yu-Gi-Oh! Porque, né, motivos de pobreza mesmo. Mas eu lembro que a minha escola deixava o pessoal jogar no recreio. Até fizeram um campeonatozinho de bafo na escola, sabe? E não era exatamente, tipo, qual carta era mais poderosa. Era, tipo, de bater, assim. E aí quem virava ganhava, tal. Assim, a minha escola, nessa época, assim, de Fundamental 1, foi bem tranquila com essa parte. E além de, tipo, joguinho de carta, eles ensinaram dama pra gente. Ensinaram vários tipos de joguinhos, sabe? Tinha umas coisas assim bem interessantes. A minha escola foi tranquila com relação a isso. Mas é isso, né? Não tenham filho, bebam água, comam frutas e assistam anime. E você pode ser o Sasuke se você quiser. Deixa like, se inscreve e me segue. Kátia Flávia, segue lá.